Pronto, deixa eu falar aqui. Vai lá. Ó, sexta-feira foi comentado sobre a questão de um dos pontos que eu achei interessante, sobre Jesus existir ou não existir para sempre, né? Sobre a questão de Jesus não existir para sempre. Deixa eu colocar um ponto. Jesus, sabe quando é que Jesus começou a existir? Jesus começou a existir em Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1, até o capítulo 2, Marcos capítulo 1 e João capítulo 1. Sabe quando ele passou a existir? Ele passou a existir quando ele pelo órgão reprodutor da Maria. Quando ele passou pelo órgão reprodutor da Maria, aí ele passou a existir. Aí ele começou a existir. Na verdade, a gente sabe que não necessariamente, né? No próprio ventre dela, né? Mas ele veio a este mundo de fato e existiu. Porque agora pensa um pouco no existir. O que é existir? O que é existir? O existir é relativo. Porque nós para Deus não existimos. E Deus Deus para nós, ele não existe. Porque para nós a existência está condicionada a tempo, espaço e matéria. Tempo, espaço e matéria. Então aquilo que não está condicionado ao tempo, espaço e à matéria, para nós não existe. Para Deus é o contrário. Para Deus só existe aquilo que não está condicionado a tempo, espaço e matéria. Então nós para Deus também não existimos. Bom, então Jesus, como Criador, não com o nome Jesus, ele sempre existiu. Mas Jesus para nós, ele só passou a existir lá no ano 4000. No ano 4000 do calendário lunisolar. Ponto. Por quê? Porque Jesus, ele é a encarnação, é a carne. Ponto. Uma vez que se entende isso, é a mesma coisa nós. Nós existimos, entre aspas, aqui dentro dessa realidade de tempo, espaço e matéria. Quando saímos daqui, o nosso crivo acaba. Só que o crivo é a forma que o Criador condiciona as suas emanações para que ele possa evoluir. O que ele lá fora que ele está dentro da caixa, né? Dentro da esfera, dentro da pirâmide. Então, lá fora, o Criador não tem o que experienciar. O Criador não tem que experienciar. Ele simplesmente é. Ele é aquele que é. Aqui dentro não. Aqui dentro não. Aqui dentro ele será. Aqui dentro ele será. Em certo sentido ele ia de vir, mas ele será para nós. Porque a gente só vai estar recebendo a revelação, recebendo a luz dele no futuro, e não no passado, e nem no presente. O que a gente tinha de receber dele hoje, já receberá amanhã. Então, o crivo é necessário para ver esse condicionar dele, onde nós, centelhas dele, não lembrando de quem nós éramos, não lembrando de tudo aquilo que aconteceu, por isso que é o problema. A gente que vem da religião judaico-cristã, a gente se acha os donos da bola. A gente se acha as Coca-Cola do deserto. A gente se acha o centro da história. A gente pega a Bíblia, e acha que a Bíblia ela fala só de nós. Nós somos a primeira criação. A gente acha que a gente é a primeira criação. Não somos. Vamos conjecturar. Se Deus é infinito, por que Deus não fez? Será que Deus não poderia ter feito antes outras experiências dessa em outros planetas? E será que não pode estar fazendo isso em outros planetas?
Outros planetas podem estar tendo experiência de crivo simultaneamente, paralelo com o nosso, em outras galáxias, em outros sistemas planetários. Então, quando a gente para pensar nisso, o Criador é dinâmico. O Criador é dinâmico. O infinito é dinâmico. Se a gente achar que nós somos a primeira criação, a gente está limitando ele. E a gente ainda está sendo privilegista. Que nós somos os queridão. Nós somos os queridão, somos os primeiros. Nós somos os primeiros da bola, os primeiros da fila. Quando a gente começa a parar de pensar dessa forma, entender que antes da gente, com certeza existiram outros, como a gente, que experimentaram isso, experimentaram o que a gente está vivendo. E eu não estou falando de outras eras ainda no planeta Terra, estou falando de outros planetas. Outros planetas. Como os espíritas dizem de Órion, como os espíritas dizem de Capela. Então, quando a gente para pensar dessa forma, com certeza, óbvio, eu estou especulando, né, Samuel? Porque eu estou filosofando. Se permita filosofar. Essa é a área da filosofia. Nem tudo está em livros. Então a gente especula, porque a gente não tem as respostas. Então, como filósofo, como pesquisadores, como amantes da sabedoria, a gente está buscando, a gente está meditando, a gente está investigando. A gente está sentado na pedra, aqui nesse areópago, conjecturando. Até ter todas as respostas. Que talvez a gente não tenha aqui em vida. Talvez a gente só tenha quando sair daqui. Mas parando para pensar na altura de onde a gente chegou, na altura de onde o nosso professor já nos revelou, dentro da Sofia, parem para pensar que isso é coerente. Só olha pela coerência. Por isso que o professor aqui coloca tanto, aquilo que não se entende não se segue. A gente precisa dessa compreensão. Uma vez que a gente tem a compreensão do todo, e começa a parar para pensar, com certeza, as emanações que criaram esse planeta, as emanações de Elohim, né? O Elohim que criou esse planeta, né? Foram seres humanos como nós. Que passaram pelo crivo deles e venceram. E nós vamos ter a nossa oportunidade de ser Elohim, temos parte de Elohim, para fazer um outro crivo. E essa vai ser a dança. Essa vai ser a dança da divindade. Jesus foi Jesus para nós. Eu acho até legal como os Espíritas colocam. Os Espíritas colocam, Jesus é o nosso Cristo. Jesus é o nosso Cristo. Mas existem Cristos planetários. Existem Cristos planetários. E eles colocam, nesse ponto, os Espíritas são lindos. Eles colocam, Jesus, ele evoluiu tanto que foi colocado como se fosse Deus. Que o nível de evolução dele é tão alto que a evolução dele é como se fosse Deus. É discordante? Claro, quando a gente começa a meditar com o que nosso professor Paulo escreve, sendo inspirado por Cristo, porque ele viu o que está acima. Paulo foi até o terceiro céu, né? Dentro da tradição cabalística. Paulo foi até Beriá, ele foi um dos mais altos. Então Paulo ele viu coisas que a gente não viu. E ele diz que Jesus ele é a plenitude de todas as divindades. Mas Jesus ele tem o nome de Jesus para nós. Para o nosso crivo. Isso. Quando terminar o nosso crivo, a emanação vai ganhar um outro nome. Ele próprio disse que ele vai ganhar outro nome, um novo nome.
Mas o corpo de Jesus vai acabar. Assim como o corpo Sim. Rafael, o corpo Lília, o corpo Ju, o corpo Bruno, o corpo Sheila, o corpo Por Kevin. isso a aula do professor Arco, Jesus não será para sempre. Não existirá para sempre. Isso. Isso é uma síntese de toda essa dança cósmica, de todo esse dilema cósmico. Agora eu passo a palavra. Depois eu queria fazer uma pergunta, se eu puder, gente. Vai logo, Lilian. Faz, tesouro. Pode fazer? Pode. Então, gente, estudando os graus e esse último do professor Ark, eu inclusive peguei uma parte do revelar dele e coloquei em cima do que ele revelou, né? Porque ele disse que Deus é o absoluto, ele é tudo e nada. Deus só é mau enquanto estivermos nesse tempo de 7.000 anos, mas fora daqui ele será supra-dual. Nós somos formados do absoluto zigoto. São centelhas divinas, a dualidade que nos faz evoluir. Eu preciso do mal para crescer, sofrer para crescer. Daí, eu pensando cá com os meus botões, assistindo um pouco mais cedo Deus é 666, 777, juntei tudo aqui, esse que eu assisti, junto com esse que eu acabei de falar, que foi esse último do professor Arco, né? Deus evolui ou está evoluindo? Aí eu pensei, se o Criador, ele é tudo e nada, e começou a criação do nada. Mas sendo o Criador tudo e nada, bem e mal, os que escolhem o lado do bem ou do mal, não estariam escolhendo de qualquer forma o Criador? Interessante. Não é verdade? Interessante mesmo, viu? É. Boa pergunta. Eu quero resposta. Um ponto que tem que se levar em consideração é que quando Cristo veio aqui, antes de eu comentar, o Bruno está pedindo para tu repetir. Repete, Lívia. Tá bom. Porque, Bruno, eu estava assistindo a aula última do Akel e aí eu fiz umas anotações em cima do revelar dele. Vou tentar falar devagar para vocês entenderem. Deus é tudo e nada. Deus só é o mal enquanto estivermos nesse tempo de 7.000 anos. Mas fora daqui, ele é supradual. Nós fomos formados do absoluto zigoto. Somos centelhas divinas. A dualidade que nos faz evoluir. Eu preciso do mal para crescer. Sofrer para crescer. Aí assistindo o vídeo hoje, Deus é 666, 777, 7 cores, 7 tons, me veio à minha cabeça a seguinte pergunta, a seguinte questão. Se o Criador, ele é tudo e o nada, e ele começou a criação do nada, e ele sendo tudo e nada, o bem e o mal, os que escolhem o lado do bem ou do mal, não estaria escolhendo de qualquer forma o Criador? Antes do Bruno, se o Bruno for comentar, a grande questão é porque, tipo, quem é o nosso padrão? Quem é o nosso padrão? Quem foi que nos mostrou o caminho absoluto? O Messias. Foi Cristo, né? Foi o Messias. Uma vez que se entende isso, ele deixou bem claro que a gente tem que escolher, a gente tem que aceitar o bem e o mal do Criador, mas a gente tem que ter uma inclinação maior para o bem. Ter uma inclinação maior para o bem, uma inclinação maior para o amor. Mas é um ponto interessante na história. Nosso Messias deixou bem claro que o externar, presta atenção, o externar do bem e do mal, eles são relativos.
Porque segundo Cristo, onde é que o bem e o mal são de fato bem e mal? Onde é que estão? Segundo o próprio Cristo, o bem e o mal são de fato bem e mal na consciência. As Nossa, intenções. daí que se esquece. Né? Intenção. Não estou nem falando disso, não. Eu estou falando de intenção, motivação e desejo. Esse é o desejo. Pronto. Então, vai ter coisas má. Vamos pensar um pouco. A gente fala de Jesus, né? A gente fala de Jesus. A gente gosta do. A gente tem que entender que Jesus nem sempre foi bom. Opa! O que eu estou falando? Jesus nem sempre foi bom. Jesus nem sempre foi bom. Ou vocês acham que é legal virar as mesas dos cambistas e começar a expulsar a gente do pátio do templo com um chicote? Um chicote. É legal isso. Mas Jesus entrando dentro do prédio da denominação com um chicotinho e expulsar todo mundo. Sai daqui! Vocês são bando de ladrão. Fecha esse negócio aqui, isso aqui. É mesmo que Jesus fez. Vamos nós, a gente gosta muito do politicamente correto, né? A gente não atura uma palavra de baixo calão. Mas deixa eu te falar. Raça de víboras. Raça de víboras era uma palavra de baixo calão da época de Cristo. Raça de... Jesus... é bizarro falar isso, mas Jesus ele falou palavras de baixo calão quando lhe convinha. Quando lhe convinha. Óbvio que para nós falar uma palavra de baixo calão é algo que seria antiético, né? Mas, por exemplo, aqui, eu não me lembro qual era a palavra, eu usava muito uma palavra, que é uma palavra que é utilizada muito no meio coloquial. Mas quando eu trabalhava numa livraria de cunho protestante, só em falar essa palavra, minha gerente ia me repreender. Que ela dizia, não, isso é uma palavra, não, isso não é palavra, não. Isso é uma palavra de uso comum. Uma palavra que eu já vi crente usar. Havia evangélico falar essa palavra. Aí disse, não, mas está errado e tal. Eu tive que arrancar com a minha gerente. Então, vamos ver. Lembra quando o professor aqui fala de serpentizar? Do ser serpente? Ser serpente em determinados momentos é você fazer coisas ruins por intenções boas. Quando você entende isso, o que o Criador vai levar em consideração maior não vão ser as nossas boas atitudes meramente no externo, mas sim no interno. Então eu posso fazer coisas que são aparentemente ruins no externo, mas com intenções internas, intenções positivas internas. Por exemplo, o vídeo material colocou aqui no chat. Sem contar que ele fala em Mateus 10 como devemos lidar com nossos familiares quando não aceitam a verdade. Eu não vim trazer paz, mas espada. Por um lado, ele cumpriu toda a lei, mas descumpriu várias vezes. O próprio fato de Jesus, muitas vezes, colocar a vida dele para escanteio, colocar a família dele para escanteio, e colocar o seu serviço sacerdotal em prioridade, por uma lei foi algo errado. Porque foi um desprezo aos pais. Foi um desprezo aos pais. Então, o nosso modus operandi politicamente correto, do bem, tudo certinho, aos olhos do Criador, não necessariamente encaixa. Muitas vezes a gente tem que aprender a fazer coisas que não são éticas, no sentido do modus operandi da sociabilidade, do relacionamento social, mas que vão ser feitas com boas intenções. Mas
a principal boa intenção que tem que haver dentro do nosso código de programação tem que ser a boa intenção do eu colocar o meu próximo em autoestima. Ou seja, pegar um exemplo. A gente entra no meio protestante ou no meio católico mais bravo e entra no método da mentira. Eu perdi alguns amigos por causa disso. Que eu disse para eles, nem sempre mentir é pecado. Aí eles disseram, não, mas mentir é pecado, mentir é pecado. Mentir é pecado, não importa as circunstâncias. Eu digo, não. Não. Tem crente que tem isso, que concorda. Por exemplo, eu tive um debate uma vez com um colega de trabalho, e foi um debate de seminário de teologia, onde eles colocaram sobre mentira. E eles próprios teólogos, concordam que a mentira é algo relativo. Que você pode mentir em prol de coisas positivas. Até dar um exemplo. Imagine que você quer salvar a alma de um traficante de drogas, sendo que o traficante está sendo perseguido pela polícia. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai entregar ele para a polícia? Fazer uma mentirinha. É a mentira branca, né? Como chama, né? Uma coisa má, mas com a intenção boa. Isso. Que você está ajudando. Porque mentir é mal, mas com a intenção boa. Nesse ponto. Então o externo é relativo. Entende? A materialização das coisas é relativo. O que é absoluto é a intenção. No taoísmo, vai falar com uma metáfora para o yin yang, do dragão. Onde o yin é o tigre e o yang é o dragão. E eles falam que os dois tanto vivem em conflito como também vivem em harmonia. Ou seja, Jeová e Jesus, eles vivem em conflito aqui dentro, mas lá fora eles não vivem em conflito, eles vivem em harmonia. Qual é a nossa métrica aqui dentro? É entender como fazer Jeová e Jesus viverem em harmonia, colocando o verdadeiro inimigo debaixo de sujeição. E o verdadeiro inimigo não é Jeová, o ego. E o ego que passou a existir quando o ser humano ele escolheu ter conhecimento do Criador sem o Criador. No primeiro crime da humanidade, lá no Jardim do Éden. Ali nasceu o ego. Até aquele momento o ser humano não tinha ego. O ser humano no Jardim do Éden não tinha ego. O ego do ser humano, na verdade, estava sob controle. Quem vai falar muito disso é o Osho, né? Também vai falar muito sobre essa questão. Quando o ser humano ele desobedeceu o Criador e foi expulso do jardim, o ego do ser humano passou a estar descontrolado e passou a estar em proeminência. Aí entra o nosso conflito, onde a gente, com a nossa alma dual, tem que escolher entre o bem e o mal, entre o espírito e entre o ego. Dentro de nós não tem Jeová e Jesus. Dentro de nós só tem intenção, motivação e desejo. Fora de nós é que tem Jeová e Jesus. Que podem estar em conflito ou podem estar em harmonia. Como o tigre e o dragão. Fala, Bruno. Boa noite a todos aí. Foi a explicação do Rafael. E eu quero acrescentar da linha que você fez um apanhado bem geralzão da percepção daquilo que é o bem e daquilo que é o mal, Jesus, Jeová, o mal, né? E está excelentemente bem do equilíbrio entre os dois lados aí
dualidade. E quando a gente começa a perceber a profundidade com que o Criador projetou a sua criação, a gente começa a perceber que tanto o bem quanto o mal, sua função. Ele tem a sua função. E quando a Lília pergunta se escolhe pelo bem ou escolhe pelo mal, e se isso, escolhendo qualquer um dos dois lados, não seria uma escolha pelo Criador, tanto o bem quanto o mal é uma escolha pelo Criador, um contra o outro. Fica que é difícil para nós muitas aceitarmos. Entender, a gente entende, a gente só não quer aceitar, né? Aceitar é o difícil. A gente entende que se eu opto pelo bem, eu vou alcançar consequências de bem. E aí o professor Rafael coloca esplendidamente que única e exclusivamente são as nossas intenções, as nossas motivações e os nossos desejos. Quando eu opto, quando eu desejo pelo bem, né, quando eu tenho intenção, não importa qual é a ação visível sendo executada. O que importa é a intenção e o objetivo que está sendo buscado com aquela ação. Tinha ações que aos nossos olhos parecem ser ações de mal. Elas são ações de mal, mas que visam a intenção de empurrar esse mal para o lado do bem. Então, tanto o bem quanto o mal, eles vivem em constante equilíbrio um com o outro. Então, se eu opto pelo lado do mal, eu ainda estou optando pelo lado do Criador, porque não existe nada fora dele. Não existe nada que a gente fale, que a gente pense, que a gente age, que a gente busque, que não sejam ações que estão sendo realizadas através do Criador. Sejam elas intenções más, seja elas ações más, sejam elas ações boas. Acontece que a ação má, com intenção má, com desejo mal, ela vai me trazer consequências do mal. Do ponto de vista desse mundo que a gente vive aqui, esse mundo holograma aqui que nós vivemos, né? Quando a gente passa para a imaterialidade, a imaterialidade como pleno equilíbrio, né? Como o equilíbrio de todas as coisas, o professor Apple frisa que a dualidade ela existe materialmente, quando estamos vivendo de maneira material. Quando passarmos para o material, a dualidade ela vai existir, mas ela vai existir em equilíbrio e não em competição com a outra. Precisa entender assim, a vida, a energia, a centelha que foi nos doada, nos dada, para que a gente pudesse ter essa experiência do planeta Terra, essa dádiva de bem, né? Então, aqui é o local onde vamos experienciar essas coisas para que a gente, após a saída desse plano material, chegarmos ao plano imaterial sendo conhecedores do bem e do mal e sabendo o que é o bem, o que é o mal e como equilibrá-los, e como viver em equilíbrio. Então, o que acontece? Ele é a própria vida. Ele é como se você estivesse enxergando aquele Y de um dos vídeos que o professor fez há um pouco tempo atrás. E aí, o que acontece? Quando eu olho para o bem, quando eu vejo a unidade do Criador entrando na dualidade,
só para o lado do bem, consequentemente eu vou continuar nesse fluxo de construção de vida, de construir coisas para a vida. Do mal, o que o mal único e exclusivamente vai fazer é me empurrar para a escolha do bem. E se a pessoa não quiser escolher de qualquer maneira, ela não quer saber de bem, ela só quer saber de mal. Esta é formatar o computador dela para que ela recomece todo o processo. E aí, isso cai na questão que o professor Rafael estava falando em reunião, de mundos que possam existir ou existiram, quantidades de vida, e se o mundo que a gente vive é um holograma, quem não estamos num processo de rehologramação pelo fato de, em algum momento, nós não termos aceitado a dádiva do bem. Então, o mundo é um holograma. O mundo que nós vivemos é um holograma. E esse mundo sendo um holograma, vivendo nessa dimensão como a oportunidade para que a experiência vivida aqui nos empurre para o bem. O fluxo contínuo da criação. Então, o fluxo contínuo da criação e da eternidade, ele é um fluxo de bem. Ele vai para o bem, para a dádiva, para a vida, para a construção, para o amor. E quando eu pego o caminho para o mal, a única coisa que o mal tem que ter conosco é nos empurrar para o bem. Simplesmente fazer doer para que a gente não volte a trilhar aquele caminho. Só que, imaterialmente falando, quando estivermos fora daqui, e se não desejamos aqui nesse plano bem e optamos pelo mal, a única coisa que resta é retornar ao ponto inicial. E aí, se a pessoa continuar no plano de optar pelo mal, ela vai se tornar uma das coisas que eu gosto muito de ouvir o professor Rafael falando, que é um buraco negro. Senta dele mesmo. É aquele que se introjeta nele mesmo, que se alimenta dele mesmo, e que se torna ele mesmo, e que vive em função dele, e que não tem viabilidade para dar prosseguimento à evolução, a dádiva do amor, construção positiva. Se você conseguir entender que o Criador, ele é tudo, e aí eu acho que é fácil de entender, é muito tranquilo entender que o Criador é tudo. Agora, o difícil é aceitar que ele é tudo. Por exemplo, aceitar, igual o professor Rafael fez referência do Osho, e tem um dos livros do Osho que eu acho fabuloso, que são reflexões sobre Jesus, sobre a Bíblia. Palavras de fogo. Não, o livro que está falando, Palavras de Fogo, do Osho. Palavras de Fogo do Osho. Exatamente. Interpretação das palavras de Cristo. Continua. E ele fala uma coisa muito interessante, que o Osho fala uma coisa muito engraçada. Engraçado assim, do ponto de vista que depois que você para refletir, se torna algo até engraçado. Porque ele diz o seguinte: quando você olha de Jesus e de Judas, ele compara a história de Jesus e de Judas como um grande teatro. À frente do palco, Judas e Jesus tiveram uma relação conflituosa, né? Uma relação que levou a cabo a própria vida de Judas e levou a cabo a própria vida de Jesus. Isso na frente do palco para os telespectadores. Mas atrás do coxo do teatro, Jesus e Judas estão tomando um delicioso café e discutindo a atuação de cada um do outro. Como que cada um armou esse plano. E aí o Osho completa com a seguinte afirmação: se não for assim, se a vida não for assim, esse grande teatro, há alguma coisa faltando
no absoluto que é o Criador. Se a gente não entende que no material, o mal e o necessário, cada um na sua função, empurrando cada um vida o fluxo do bem divino, né? Ao passo que eu vou entendendo isso, eu vou percebendo até aquele que se dispõe a fazer o mal, ele ainda está fazendo a vontade do Criador. Está sendo obra do Criador. Entendi. Então é como se fosse assim, cada mal é necessário para cada situação, para que se desenvolva o bem. No caso do faraó, Deus já conhecia, o Criador já conhecia o coração do faraó, mas ele vou endurecer o seu coração porque era necessário a maldade naquela situação para que o povo pudesse enxergar Deus, o poder de Deus. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, entenda aí o Criador Jeová, entenda o Criador Jesus como sendo, igual o professor Rafael falou, e não só entenda isso. Entender é fácil, difícil é aceitar. O mal, ele vem. O mal. Ó, gente, o mal, ele vem para crivar um homem e revelar quem é quem. Isso. Entendeu? Revelar quem é quem. Eu tenho uma pergunta para fazer, que é o seguinte. O professor Rafael falou aí que Jesus, ele passou a existir para nós no dia que ele saiu de Maria, não foi isso? Isso. Mas para Deus ele já existia na eternidade, não é isso? Perfeito. Então, isso quer dizer que ele pode ter passado pelo nosso processo até chegar no que ele é para nós hoje. É isso? Repete a última parte. Ele pode, já que ele é eterno para Deus, ele pode ter passado pelo mesmo processo que a gente está passando. Eu queria fazer essa pergunta, Ju. Qualquer um dos professores aí. Eu sei. Eu tô que nem pinturista, aproveitando que a net tá boa. Parece que a net conseguiu, depois eu vou esse outro roteador. Parece que a net conseguiu estabilizar. Ô, Rafa. Eu tô muito feliz. Mas antes de falar, Sheila, antes de falar. Eu queria complementar a pergunta dela, só isso, antes de vocês falarem. Ah, sim, complementa então, Sheila. Me dá só um minutinho, Sheila. Eu te deixo tu falar, porque eu tô muito feliz. Aí, a alegria de pobre saber é rápida, que a gente tem que aproveitar. Aí, o mais que tu falou, assim, dentro do que Paulo fala, sabe, Ju? Dentro do que Paulo fala sobre a questão de quem Cristo é, de quem Jesus é, ele pode ter sido as duas uma. Ele pode ter sido alguém como nós, mas que alcançou um nível de evolução tão grande no tempo em que ele viveu, na época dele, pode se qualificar para ser a principal manifestação do Criador. E ele também pode ser, aí é uma questão de possibilidade, dentro do que Paulo fala, ele pode não ser necessariamente um homem. Ele não pode ser, ele pode ser alguém específico da própria consciência suprema. As duas possibilidades são válidas. Eu fico, como eu mesmo falei, como a gente não sabe de tudo, então eu fico na minha nesse ponto. Mas o que tiver para acrescentar e dar luz, pronto. Eu vou falar umas coisas pesadas, como a gente já falou disso antes uma vez. Como o Rafael falou agora, pode ter duas possibilidades. Pode ser que Jesus nem seja o próprio Criador, pode ter vindo de um ciclo como o nosso. Claro que pode, como a gente já falou uma vez, Ju. Eu, você, o Rafael, cada um de nós pode ser Cristo em outro planeta criado. Entende o que eu estou falando? Ele vai ser criado de mundo, pode ser cíclico, tá, gente?
Dentro do... Ainda não alcanço isso aí não, ainda não alcanço esse pensamento não. Tá, mas é o que o Rafael acabou de falar, pode ser que o Criador, o Jesus seja muita evolução, mas não seja, eu estou falando Criador inicial, Criador mesmo, tá? Eu sei que parece uma loucura eu falar isso, mas como eu também não sei que nada sei que nada sei, eu quero criar o planeta de chocolate, e eu não vou ter a presunção de ser Cristo no planeta de chocolate. Mas vai que até lá tá tudo certo e a gente vai ser, eu não sei. Mas isso é só para filosofar mesmo, tá? Não sei de nada. Tu vai ter que ser Cristo, porque com certeza vai vir alguém querendo azedar teu chocolate. Nossa, então eu amo chocolate bem feito. Mas só que se você botar a vovó Docinho como administradora do seu planeta, não vai ter quem azede esse chocolate. O inimigo vai ser João e Maria, querendo comer teu chocolate. Pode ser. Eu posso acrescentar alguma coisa a respeito ao que a Lídia falou sobre o mal? Sim. Rocha, mano. O que o Bruno falou, nossa, foi um revelado bem profundo, que eu fiquei, caramba, nunca parei para pensar isso. Porque o que ele falou se encaixa perfeitamente, porque, assim, naquela parte que ele fala que o mal é necessário, né? Eu sou prova viva disso, que se situações que ocorreram na minha vida, que vamos dizer, foi da parte maligna, se não tivesse ocorrido, eu jamais teria me movido para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa inclinada para a Dexa, né? E isso aí, caramba, isso aí eu sou testemunha, eu vivo isso, sabe? Porque assim, eu botei na minha vida o seguinte, que eu faria justamente o oposto do que estava sendo feito. Eu seria uma pessoa melhor. E aí eu vejo isso aí, fiquei muito feliz em ouvir o que o Bruno falou. Era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente quer falar, pessoal. Eu queria saber quem é vida imaterial. Só isso. Henrique, pode falar, meu amor. Tá. Vamos começar aos pouquinhos. Eu queria falar que eu assisti por um tempo um cara chamado Aleph Hopper. O Rafael deve saber quem é esse cidadão. Sim, conheço. Ele... Hã? Conheço. Ele fala isso aí, entendeu? Yadabaó, que é Jeová, foi tirado da iluminação da Sofia e foi colocado um andar abaixo de Jesus. É aquela história lá da biblioteca Nag Hammadi. Quem quiser procurar, procura. Mas o que eu queria falar, respondendo a Lili, que como eu falei, e eu dei o ponto inicial, né, para essa questão de a gente falar sobre que outras criações vai precisar crer, por causa desse balanço cósmico, como o Bruno falou, e o Rafael falou, e entrando nessa rádio, né, que a gente quase falou a mesma coisa com outras palavras, né? A mesma coisa com outras palavras. E é mesmo, se você escolher o bem, você está escolhendo Deus. E se você escolher o mal, você está escolhendo a sexta de Deus. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, e se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Sabe uma coisa interessante que fala? Continua sendo Deus. O livro, na verdade, de Cabalion, que fora do todo não existe, não há existência fora do todo.
Isso é interessante porque prova a pseudo-existência nossa. Né? E também, Henrique, prova que a inexistência, ela é uma coisa ainda que a gente tem muito que se falar, porque se nós somos centelhas divinas e nós voltamos para o Criador, aqueles que de certa forma vão para a inexistência, que escolheram mais de Eita. O que houve aí? Sei lá. Foi eu. Desculpe, eu só queria entrar na conversa, já for logo e sair para dizer que a inexistência não existe. Isso que eu ia falar, porque se a inexistência, se criador, nós seremos os que forem para a inexistência, não existe inexistência, vou voltar para o Criador. Isso. Vai existir no Criador. O Criador computador dele. individual Aí está a questão, será que liga o computador. Deixa eu dizer, sabe o que é inexistência? É o quê? Inexistência é o apagar das suas memórias aqui na Terra. sim? Aí a questão que a gente estava sempre falando. É a inexistência da tua identidade terrestre. Ponto. Mas o teu verdadeiro eu, que não está limitado por sexo, não está limitado por gênero, não está limitado por classe social, não está limitado por a centelha divina, essa não tem como deixar de existir. Verdade. Mas, Rafa, aí o que acontece? Bom, gente, eu tenho que falar, porque senão eu fico louca sozinha, peraí. Manda um abraço. Fala. Tá bom, aí ponto, né? Não existe inexistência, vai ser formatado, não. Então, quem nos garante que nós já estamos vivendo isso, porque nós não fomos para a inexistência, mas estamos dando uma outra oportunidade para sermos seres melhores? Sim. Tá lindo isso, lindo. Continua explicando esse negócio da inexistência aí, que eu ainda não... Tá mesmo. Deixa eu falar aqui rapidinho. Vamos tentar usar um outro vocábulo que vai melhorar. bem o entendimento de todos. Todos nós aprendemos aí com o professor Acker que o processo evolutivo do ser humano, ele começa na inocência e depois passamos para a consciência. Inocência é não ter ciência do todo. Ter ciência de si, mas não ter ciência do todo. Estar consciente é estar ciente junto com o todo. Ou seja, inocente e consciente. E após o processo de consciência e amadurecimento, nós vamos para a onisciência, que será ter a ciência do todo. E dessa maneira, quando a gente se volta para o processo da inexistência, a inexistência nada mais é do que a inconsciência, ou seja, daquilo que você estando utilizando a sua consciência, suas capacidades conscienciais para aprender, para desenvolver, para ter a sua evolução, para dar prosseguimento ao evolutivo. Quando você opta por não seguir o caminho evolutivo, resta para você a sua inconsciência, ou seja, não ter consciência daquilo que você nasceu para ser, né? O ser que você nasceu para ser. Então, eu apago toda aquela informação que você teve, que você adquiriu, que você quis, que você desejou, que você aprendeu, torno você um ser inconsciente e largada de novo para ver para onde que você vai. Então, a inexistência existe a partir desse processo. Então, inocência, consciência, onisciência. Não quero seguir esse processo? Então, vamos lá, vamos apagar aqui e recomeçar. E aí eu te torno um ser inconsciente para que você possa iniciar todo o processo cíclico de novo.
Mas acredito que mesmo Henrique quer falar. tem vestícios de memórias afetivas ou que ficaram muito gravadas e que foram importantes, que a gente tem impressão de conhecer pessoas, tem impressão É verdade, é verdade. E aí a gente tem dentro do nosso ser, aquele o que o Criador deixou, no sentido de que nós sabemos a essência de tudo. E aí nós não vivemos plenamente naquela passagem, naquela vida que tivemos, naquele estado que tivemos, e agora estamos tendo a oportunidade de viver novamente para chegar. Porque quando a gente evolui, igual o pessoal que falou nesse último vídeo, quando a gente evolui, está evoluindo o Criador. Então, assim, enquanto a gente não evolui no ponto de sermos como criadores, ele vai dar a oportunidade da gente evoluir. Até chegar para a perfeição como criadores. Bruno e Lívia, eu quer falar, mas eu vou dar só aqui uma entrada aqui rápida assim, vou dando a voadora, dando a cortada, mas perfeito, viu, que vocês falaram aí, sensacional. Eu só queria trocar uma palavra que o Bruno falou. O Bruno falou de inconsciência. Na verdade, o professor que até ele fala uma palavra no antigo grau 76, que é o olho que tudo vê, e ele vai falar de finisciência, que é o fim da ciência, né? Que é a mesma coisa da inconsciência, só contribuindo, mas vocês dois foram show, menino. Eu tô aqui pulando aqui, vocês aqui estão. Eita glória! O Bruno deu uma aula agora de aula Bruninho. Nossa, tô que nem uma, eu tô em choque. Nossa, não precisa nem falar mais nada. Nossa. Agora, não. Gente, eu não tô mais debaixo da cama, agora eu tô em cima do telhado. Eu quero complementar uma coisa. Eu vou falar do jogo. Sim, fala. Por favor, me deixe falar, mas. Manda ver. O jogo Kingdom Hearts é assim: se você tirar o seu coração, ou seja, tu se matar entre aspas, você vira um nobody, que no jogo o nobody é nada mais que uma repessoa, entendeu? Uma pessoa nova que é parecido com você em certas características e na verdade ele não existe, entendeu? Ele perde as memórias que tinha quando era uma pessoa normal e só se pode tirar o próprio coração com a própria chave, entendeu? No jogo. Então essa chave eu vou usar como metáfora o Criador se faz inexistir, e aí ao inexistir se cria em outra criação uma pessoa com as mesmas características que tu. Aliás, é tu. Entenderam? Sim. Não. Ô, Henrique, a própria expressão que você está usando aí para poder identificar a transformação do personagem, é quando você está identificando aí, você toma a decisão de praticar um suicídio, ou seja, quando você decide de destruir, você se torna nobody. Que a tradução literal para a expressão que você está usando é sem corpo, é não ter corpo. E o que isso tem de ligação que eu acho excelente com você é que assim, Deus é energia, né? Energia quântica. Tem uma coisa que o professor Arthur fala que toda vez que ele fala, começa a rir aqui em casa, porque eu acho fabuloso. Eu acho uma coisa maravilhosa que ele fala. Ele fala: Deus não é teologia, Deus é tecnologia. E aí, o
que isso tem a ver? O criador é energia. É energia não... Quando a gente começa a física, a Sheilinha pode até falar aí, que é da área de química e entende também um pouco mais essa questão da matéria, do átomo. Então, quando você entende que Deus é energia quântica, que Deus é energia, e energia não se destrói. Energia não se destrói. A única coisa que acontece com a energia é a não em algo distinto, mas em algo novo. Não diferente, mas em algo novo, carregando a mesma essência energética que tinha. Então, isso tudo fica mais fácil de você entender o processo do que significa rehologramação, do que significa evolução, e uma tranquilidade para retirar aquele medo essencial. Eu lembro que teve a última reunião, não, foi na reunião de quinta-feira, em que eu estava falando da questão do medo essencial da morte. O medo essencial da morte. A pessoa que eu não tenho medo de morrer. Eu tenho de morrer porque eu vivo, o meu trabalho exige com que eu lhe. Então eu não tenho medo de morrer. Ok? Muitas pessoas não têm medo de morrer. O evento morte, para muitas pessoas, é um evento tranquilo. De entender, de aceitar. A medo essencial é perder aquilo que adquiriu durante essa de vida. Então, só o fato de eu dizer assim, bom, todas as sensações que eu tenho aqui, os amores que eu adquiri aqui, as brigas que eu tive aqui, toda a vivência, todo o prazer que a vida material traz de certa forma através do sentido, depois que eu morrer eu não vou ter. E aí, o medo essencial, ele na verdade, o medo de deixar a experiência com que a qual nós temos nessa vida. Teve uma aula do professor Arthur, ele fala dessa questão da gente, após o milênio, ter desejo de criar outros mundos, novas. Ele vai ser gerado exclusivamente por esse desejo de você ter experiências sensoriais. Ou seja, só na matéria. Ter experiências sensoriais. A gente observa isso também na questão dos daimons. Os daimons, de certa forma, quando encarnam, eles desejam essas experiências sensoriais com o seu cigarro, com a sua cachaçinha. Então, gente, vamos desligar o microfone. Quando a gente, de fato, é uma questão de entendimento, é uma questão de aceitação. Quando a gente aceita de fato o processo que a energia é o que a energia se transforma. Uma opção. É uma lei estabelecida pelo Criador. A energia, ela precisa ser transformada. E aí transformada, entenda transformada como evolução, como processo de crescimento, de amplificação, de expansão. André,
André. Boa noite, Sheila. Muito bom contigo. André perguntou quais são os graus que falam sobre isso daqui. Anota aí devagarzinho que eu vou citar os nomes. Alguns são nomes, alguns talvez eu lembre o número. A aula que o professor deu essa semana, o criador evolui ou vai evoluir? Né? Aí também na aula revelação, seremos os novos deuses. Na aula sobre a imagem e semelhança dos deuses. Na aula 72 tipos de pessoas, parte 1 e parte 2. Na aula grau 79, né? Inocência, consciência, crive e onisciência. Na aula o olho que tudo vê. A aula do Salmo 82. A aula do Salmo 82. Ele também vai falar sobre isso. E Apocalipse capítulo 21 e 22, né? Nessas duas aulas tudo o fundamento que o professor Akel fala sobre esse assunto que a gente está trabalhando. Quanto ao que o Henrique pontuou, eu amo esse jogo eu conheço desde a minha infância, né? Desde a minha infância, mais de 10 anos atrás, mais de 15 anos atrás, na verdade. Esse jogo, ele é emblemático, né? É emblemático, eu achei muito, muito legal a metáfora com Kingdom Hearts, né? Essa questão da criação dos nobody, que no final é isso, né? Nós nada mais, nada menos somos do que tem que lembrar que tem os outros nobodies, né, Henrique? Tem o nobody que é puramente NPC, né? Puramente sem consciência de nada, né? Os monstros do jogo. Mas também tem os nobody que são pessoas como as pessoas normais. No jogo tem uma organização 13. E todos os 13 integrantes dessa organização são nobodies. Ou seja, são pessoas que perderam seu coração e se tornaram pessoas sem coração, como o Henrique bem pontuou. Então, no final, nós aqui podemos ser ou não ser nada mais ou menos que nobodies, buscando a existência, né? Tá dando a palavra. Gente, cada vez mais é uma coisa que vocês falam que a minha cabeça está girando aqui, viu? Jesus. É muita sabedoria para o meu cérebro absorver. Gente, tem mais alguém que quer contribuir? Mais alguém? Eu que estou aqui já. Nossa. Temos aqui a vida material, Terezinha, temos aqui o Kevin, Ju, Henrique, tem uma pergunta aqui. Maria Genci. Tem uma pergunta que eu queria colocar em pauta. Os professores puderem falar um pouco. Acho que tem relação com o que a gente está tratando hoje. Só um minuto. Eu estava conversando com a Lila mais cedo, me fez o seguinte questionamento. Eu me peguei a pensar um pouco sobre sermos realmente deuses depois. Você sabe me dizer se a passagem que fala não adorará outros deuses senão o único Deus que é Pai é adulterada? Alguém pode me ajudar a responder essa questão? O texto que está falando
não adorarás outros deuses, é o primeiro dos 10 mandamentos, né, Bruno? É o primeiro dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Tem que ver contexto. Sabe por quê? Para quem foi citado essa palavra? Para quem foi citado essa palavra? Para quem foi citado esse mandamento? Para quem? Não é pergunta retórica, não. Para quem foi citado esse mandamento? Os judeus, né? Judeu, não foi? Hebreus. Para a nação de Israel. Israel. Pronto. Aí, só que o próprio Criador que fala isso, ele vai falar que o maior mandamento é adorarás ao Senhor, ao Eterno, ao Criador, aquele que é o teu Elohim, né? Ou seja, quando ele fala lá em Êxodo 20, não adorarás outros Elohim, a não ser o Elohim principal, ele está trazendo a exclusividade da revelação do Yud-Heh Vav-Heh para a nação de Israel. E o próprio Criador que fala isso, fala que é impossível adorar o Criador sem adorar, sem amar, na verdade. Rosângela. Oi, já tô indo. Tá dando Desliga o microfone, Rosângela. Pera aí, gente, que agora deu tudo aqui. Só um instante. Eu fico me ouvindo, eu perco. Não tem fio aí, peraí. Não, acho que melhorou aqui, que eu estava aqui no Rosângela. Peraí, gente do céu. Peraí, Rafael, um pouquinho. Deixa eu desligar o microfone. Foi, pessoal, peraí. Stephanie. Oh, meu Senhor Jesus, misericórdia. Que Stephanie é assim? Oi. Rapidinho, deixa eu voltar aí, peraí. Pronto. Aí beleza. O próprio Criador que diz isso para a nação de Israel, que eles não podem adorar outros Elohim. O termo que ele usa lá em Êxodo 20 é Elohim, ou seja, outros deuses, a não ser o Yud-Heh Vav-Heh, ou seja, ele restringiu a adoração à revelação do Yud-Heh Vav-Heh, do YHWH, de Jeová, daquela nação. Disse que para amar o Criador, para amar Jeová, tem que amar os demais deuses que fazem parte do corpo de Elohim. Para nós, que somos seguidores de Cristo, não estamos presos à questão do adorar a Deus na revelação que foi dada exclusivamente por uma nação. Mas sim, para nós existe uma restrição quanto ao absolutismo de Cristo. Não existe exclusividade para nós quanto a qual a manifestação que vai ter proeminência. Mas sim existe um absolutismo de que todas as manifestações elas convergem em Cristo. Uma vez que todas as manifestações convergem em Cristo, então eu adoro ao Criador, reconhecendo que tudo converge para Ele, mas mesmo assim reconhecendo a sua pluralidade. Nós somos monoteístas em Cristo, mas nós não somos monoteístas como o povo de Israel, porque o povo de Israel era monoteísta e o Criador colocou como parte do crivo deles, exclusivo deles, que o monoteísmo para eles seria um monoteísmo exclusivista, ou seja, é só Jeová, é só Iá, é só Yod-Heh Vav-Heh, e não os deuses das demais nações. Para nós não, para nós eu olho para Baal, eu olho para Jeová, eu olho para Ísis,
eu olho para Deus, eu olho para Thor, mas eu sei que tudo converge em Cristo. Tudo converge em Cristo. Então, em Cristo, eu adoro o Deus absoluto na sua pluralidade. Maravilha. Eu sou capaz de ser compreendido nisso? Eu estou conseguindo me fazer entender? Sim, perfeitamente. Ah, é aquele que fez a pergunta, o Bruno. Manda brasa. O que é que tu achou? Na verdade, foi eu que fiz. A pergunta eu só li a pergunta. Mas eu queria aproveitar a tua explanação e fazer um questionamento que é meu e responder. Na verdade, assim, o Criador, ele é Elohim, 72 emanações, um ser absoluto. Nós somos deles emanações desse Criador e temos essencialmente aflorado em nós uma dessas nuances que é o Criador. A nossa Constituição, levando em consideração que somos imagem e semelhança, ela é também uma Constituição ou nós somos fixos, sem nuances. Porque quando você assiste aquele grau, né? Cada cabeça de um homem, e entendendo o nome como um sentido e uma missão. Entretanto, o próprio Criador, ele é absoluto na pluralidade. A pergunta é, assim como o Criador, apesar de termos uma essência mais aflorada, um sentido mais aflorado, nós podemos dizer que nós somos 72 ou não? Só antes de alguém responder, depois que responderem o Bruno, em cima do que o Bruno está falando, eu quero fazer uma outra pergunta. Show. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, que deu uma falha no final, mas deu para ouvir tudo. Se nós somos as manifestações do Criador. É isso que está perguntando? Sim. O Criador, ele é 72, plural. Isso. É absoluto no todo. E nós, cada um de nós recebeu uma dessas variação do Criador. Isso. É uma variação que é aflorada em nós. O significado desse Criador é aflorado em nós. Mas a minha pergunta é, a gente é fixo nessa recepção do ouvido? Ou a gente é plural, assim como o Criador é? Falando isso porque você não ali, o meu entendimento da pluralidade do Criador, ela é complementar. Deus só é plural porque ele é complementar. Ele não é divisivo. Ele não é Torá. Ele não é uma divisão. Ele é uma multiplicação, uma adição, uma expansão. Toda uma soma, uma expansão, uma multiplicação. E se nós somos a semelhança dele, nós também podemos nos dizer que, apesar de termos uma essência dessas coisas, nós também temos dentro de nós essas 71 numa escala menor? Não, calma aí. Nós quando nascemos, o nosso espírito humano, que foi colocado pelo Criador, ele é uma dessas 72. Mas
como o próprio professor que fala na trilogia 72 energias de Deus do bem e do mal, ele diz que a nossa alma é morada de anjo. Ou seja, nós podemos estar agregando ao nosso espírito outras emanações, mas vamos ter uma emanação em proeminência, que nem o zodíaco. Nós somos um signo? Não, nós somos os 12 signos, mas vai ter um. Isso, por exemplo, eu sou Áries, mas eu vou ter aspectos de touro, aspectos de gêmeos, aspectos de escorpião, de capricórnio, sagitário, até os peixes. Ponto. Como eu pego a metáfora do Cavaleiro do Zodíaco, eu tenho que vencer as 12 casas, né? Até chegar ao mestre do santuário, né? Só que eu começo na casa de Áries, outros vão começar lá na frente. Outros vão começar lá em frente, vão ter que descer. Vão ter que descer a colina do santuário para depois lutar contra o mestre do santuário. Para salvar a sabedoria, né? Para salvar a Atena. Eita. Aí sim. Então, da mesma forma nós. Eu nasci com um anjo. O meu espírito humano é um desses anjos. É uma dessas emanações. Mas eu posso estar somando, agregando a esse anjo, a essa energia, mais energias. O próprio Messias, como Paulo coloca, ele se funde com o nosso espírito humano. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer que aquele que se une ao Messias se torna um só espírito com ele. Ou seja, eu posso somar mais energias dessa, a minha energia primordial, a minha energia primária. Mas essa energia primária, ela é que vai ter a devida proeminência. Vai ser energia que vai caracterizar a minha identidade. Mas essa identidade vai estar constantemente evoluindo. É o que Paulo vai colocar lá em Gálatas capítulo 5, né? Os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito. Só que existe uma tradução, que é bem interessante, se eu vi quando eu era mais novo, com os dois anos de caminhada na fé, e eu ouvi um determinado palestrante falando sobre esse texto, e ele coloca assim, que existe uma possibilidade de tradução que coloca o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. Alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Bom, ou seja, todos os demais frutos, eles são variantes do amor. Eles são derivados do amor. Então, da mesma forma, em mim vai estar sendo desenvolvido essas demais energias a ponto do meu espírito estar mais agregado com essas novas energias, ao ponto de eu ter essa energia primária somado dentro de mim com as outras 71. Como aí nesse ponto eu pego e faço uma especulação possível em cima do que está escrito nos textos do nosso professor Paulo, né? Que o próprio Messias, ele era isso. O Messias era 72 emanações num espírito só. Ele era 72 emanações do espírito só. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Então, Rafael, partindo desse pressuposto, quando Jesus diz que nós somos deuses, e o trabalho nosso é de nos relacionarmos com 71 tipos de emanações, tu estou entendendo então? Eu estou igual aquele pastor lá, eu estou entendendo. Eu estou entendendo então que conforme eu amando e me doando para os 71 tipos de emanações desse Criador, eu vou adicionando ao meu próprio espírito quando eu vou no processo de assimilação, né, de educação,
através do amor, eu vou me tornando aquilo que ele é. Não é isso? Revelare. Revelare, revelare, revelare. Grande revelare. Pronto. Essa é a verdadeira evolução. A gente começa com apenas uma emanação e vai evoluindo até alcançar as 72. 72G. Então, 72G. Agora eu preciso também falar em cima disso, não esqueça. Gente, tem mais alguém para falar? Que só fica eu falando. É porque faz sentido tudo e... É assim, então tá. Entendi, né? Deus, o Criador tem 72 emanações. Somos 72 tipos de valor. Então, aí é onde eu fiquei pensando também durante o dia a respeito disso. Cala a boca, cachorro, eu tô falando? Eita. Será? Oh, Jesus Cristo. Será que a gente não... Que os seres humanos não são só 72, só 72 pessoas? E aí a gente não seria o holograma desses 72? Como é? Olha só, deixa eu tentar interpretar aí o que a Lília falou, porque o cachorro atrapalhou. O cachorro atrapalhou. Se eu realmente entendi o raciocínio da Lília, fazendo aqui um paralelo, né? Meio que parafraseando os Jeová da vida lá, em vez de 144 mil, que eu acho muita coisa, né? Seriam 72 evoluídos. Como diz outra, né? Como se fosse o número limite de vencedores do crivo, vamos dizer assim. Só que multiplicado cada um Sim. por 72. Sim. Eu conversei hoje com o Bruno, que daí faz mais sentido, entende? Porque assim, o vídeo que eu vi. Peraí, puxa. Traz a Lília de volta pra terra, Gente, o Criador não foi... Pensa bem, deixa eu só falar aqui o que eu pensei. O Criador não foi fazer. Alô, Marciano. Gente, deixa a Lília falar. Foi liberando, vamos dizer assim, vou falar do meu jeito, gente. Tá. Quando foi liberando as personalidades conforme cada ser foi sendo gerado, entendeu? Até chegar no 72, depois voltou de novo no 1 para dar mais 72. Entende? Então, Estamos quase entendendo. Gente, vamos orar por Lília. Lília, deixa eu falar. Orar por ela. Deixa eu falar. 4 mil escolhidos. Lília do céu, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Faz uma oração antes. Deixa eu falar. Ó, tu falou agora. Tu acabou de me dar uma luz sobre algo que eu já estava meditando já há um bom tempo. Viu, gente? Eu só não sei expressar, mas tá tudo aqui. Revelare. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso, Lília. Deixa eu falar. Na cultura hindu, tem até 2 vídeos que eu posso mandar. Eles vão falar sobre a origem da consciência. E quando eles vão falar da origem da consciência, eles vão falar de um negócio chamado de mônada. Eles vão chamar de um negócio chamado de mônada. O que é mônada? Eles vão falar que a supraconsciência, ela se projetou em microconsciências, sendo que essas microconsciências elas têm que projetar versões holográficas de si. Aí essas mônadas são grupos de projeções holográficas
dessas microconsciências derivadas da supra, e elas vão se projetar em 2 níveis de grupo. Vão projetar um grupo de 12 e um grupo de 154. São os hindus que falam isso. Então, o que tu está falando aí faz todo sentido, porque o Criador tem suas 72 emanações principais. Então, elas podem se projetar usando o princípio das mônadas em grupos de 12 e em grupos de 144. Logo, existem outros seres humanos dentro desse grupo de 144 que são projeções desta emanação principal. Isso. Então, vão existir um grupo de 144 e um grupo de 12 que são meras projeções holográficas vindas dessa projeção principal. Isso tudo eu estou pegando em cima da cultura hindu. Ainda tem os 72 discípulos, Rafa. Não é isso. Quando eu vi sobre essa questão a primeira vez, a primeira coisa que bateu na minha cabeça é: e se Jesus não escolheu os discípulos à toa? Mas nunca teria escolhido à toa, né? Se os 12 discípulos fossem projeções da consciência de Cristo. Isso! Ai, gente, é muito bom, tá vendo? Minha cabeça não funciona. Cara do Henrique. Tem que interpretar. O 72... Nós vamos ter que subdividir essa reunião, hein, gente? Agora tá pegando aí, viu? Mas Jesus é conhecido. Henrique, peraí. Deus do céu, Esse conteúdo é tudo rápido. Eu não consigo assimilar isso em palavras, porque tá tudo aqui. Seu computador tá processando muito rápido, Lídia. Ah! Gente, Pessoal, respira. Gente, peraí. Dá uma pausa. Vai chegar um tempo. Gente, vai chegar. Gente, tá correndo perigo. Eu tenho que morar com o Rafa, hein? Deixa eu falar. Olivia. Agora. Ó, gente, tá perigando da gente ter que pegar Lilian sair voando, até a gente ter que puxar ela pra terra, porque o negócio a coisa tá sério. Olha o dia que a gente estava, mas o professor está aí, nós estava até já no outro planeta. Olha só, eu nunca achei que Lília fosse fraca. Eu também não. Super. Você só tem que ter paciência comigo, gente, porque pra ordenar tudo que tá aqui na minha cabeça, isso em palavras, eu não vou conta. Eu vou começar a Mas anotar. depois que você ficou ruiva, você evoluiu mais. Cabelo. Você tá queimando aqui no sarso. Eu queria saber quem daqui tem o espírito, a manifestação da questão do desejo da morte. Porque eu creio eu tenho esse espírito de rebeldia, de inconstância. No sistema religioso eu era assim e hoje eu estou aprendendo mais na filosofia essa. Ai, que bom. Esse espírito da... Você já conheceu alguém com esse espírito de falar sobre morte? Porque tem um amigo meu que tá difícil explicar essas coisas para ele. Não consegui assimilar muito bem, não. Alguém entendeu aí o que o Kevin falou? Sim, eu entendi. Fala aí, Bruno. O que ele está falando... Boa noite aí, Kevin. Prazer em te conhecer. Da questão do espírito de rebeldia, da questão do desejo de morte. Certo. Tem um amigo dele que está aí desejando a morte. Isso é um desejo, cara. Vou falar pra você, eu conheço uma galera aqui que está aqui com a gente aqui que deseja isso. E outra. Morte, só acordar. E outra coisa. O cara rebelde que eu conheço aí, acho que o Rebelde Mor,
É Jesus, né, cara? Jesus foi o maior rebelde que a gente conheceu, né? É isso aí. É isso aí. Então assim, deixar claro o que eu quero falar é o seguinte: o espírito de rebeldia, ele nada mais é do que esse desejo de contraposição, a sair daquele estado de coisas padronizada. É o desejo de não existir padrões. Então, o rebelde, ele nada mais é do que aquela pessoa que não aceita a padronização de uma verdade. E Jesus se tornou o rebelde mor exatamente porque a religião tem esse cunho de padronizar a sua ligação com o seu Criador, a sua ligação com o seu próximo e a maneira como você se relaciona com tudo aquilo que foi criado. Então, só o fato de você... né? E padrão, a palavra padrão, ela vem de patrão. É a mesma raiz etimológica, né? Padrão e patrão. E quando a gente começa a pensar em organização, significa que tem alguém que pensou aquilo antes e está colocando aquilo ali como verdade absoluta para todas as pessoas. O rebelde ele consegue identificar isso muito claro e ele quer fazer a contraposição dessa mentira de que o padrão ele é algo que todo mundo precisa se encaixar, né? Existem pessoas que já têm na sua... Volta lá para os 72 nomes do Criador, e eu não sei se todo mundo lembra aqui da aula, mas o nome do Criador é exatamente esse desejo de morte, isso, mumiar. Henrique colocou bem ali no chat, que significa nada mais, nada menos do que o desejo de morrer, né? O desejo de morte, de não ter vida. E aí a gente precisa ter discernimento para saber exatamente o que tem o desejo de morrer, de não ter mais vida, de não querer ter mais essa... Porque todos nós aqui, nós esperamos um dia poder sairmos desse crivo, dessa vida que é difícil, que é complicada, mas isso não nos torna suicidas, né? Ninguém com a sua própria vida. Então, em relação ao teu amigo, é necessário ver de onde vem esse desejo de morte, o que causa, o que torna a vida tão ruim que a única opção, a única chance que se tem é o desejo de pegar as malinhas e partir embora daqui. Então tem que ver com calma, porque essencialmente há pessoas que têm o desejo de morte vindo diretamente da emanação do Criador, e tem aquelas pessoas que, pelo fato de não suportarem, ou por conta de alguma doença psicológica, ou por conta de alguma imposição aí mais pesada do crivo, elas acreditam que a única alternativa, a única chance é a morte. E a via do Criador para poder... Porque tem pessoas e tem pessoas, né? Tem pessoas que você vê que, por mais que você tente ajudá-las, elas querem ajuda. Né? Então, se a pessoa não quer ajuda, você vai ser capaz de fazer alguma coisa? Né? Então, aí fica aquela questão. Pô, eu quero ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, aí é outro problema. A sua falar a verdade, conversar, entender. A pessoa se mostra disposta a ouvir e buscar
alternativa para que a vida dela não seja uma vida pela busca da morte, é com ela, abraça ela, acompanha ela e no momento certo que ela for tomando as decisões que a vida impõe a gente, ela vai tomando as decisões que precisa ser. Agora, se isso não adianta, se isso não funciona, deixa rolar, né? Deixa rolar. Só a parte que você faz, que é ouvir. Entendi. Com certeza. Maravilha. Mais alguém, gente? Mais Eu alguém quer gostaria de falar ouvir o alguma coisa? Rafa, eu acho que ele não concluiu. Rafa, Opa. Eu concluí sim, filho. então tá bom. Gente, que aula foi essa hoje, hein? Que aula é essa, hein? Rapaz, o negócio tá sério. Entendeu? O negócio tá bom, viu? Eu só acho que é o seguinte, o grupo de oração aí, o grupo de oração que tá trabalhando aí, tá de parabéns, tá? Parabéns. Bagulho foi todo, né? Gente, alguém descobriu quem é vida material que estava aqui? Foi a aula de material? evolução mais evoluída que eu já assisti numa live. Ah, que maravilha, Maria. Dê sua contribuição aí, Maria. Ai, eu tô em êxtase. Eu também. Foi maravilhoso. Quero só ouvir hoje, acho que eu nem durmo hoje. Eu vou ficar só. Eu vou ficar que nem Lídia, com as antenas ligadas, assim, ó, o software, assim, hardware, tudo ligado, pra saber se capta alguma coisa a mais, porque Lídia tá aqui, tá? Eu vou rever essa aula. Foi muito bom, né, Maria? Né, Lídia? Eu só preciso. Hã? As suas anteninhas. Gente, Gente, e isso que eu não tô estudando 100% igual eu gostaria, mas eu quero evoluir aí, não com todo não. Gente, Deixa eu contribuir, gente. Quando vier na minha cabeça, deixa eu contribuir pra falar, porque senão eu esqueço tudo. Gente, é o seguinte, ninguém fala nada não, ninguém fala nada aqui não, mas eu acho que eu desconfio quem é vida imaterial, mas não precisa falar nome de ninguém.